Como você disser aí, tá ao vivo. Você deu um tempo pra galera chegar, sacou? Ó, você que tá chegando, tal, não comece logo de cara não, sacou? Certo. Se tiver aí, já tem alguém aí? Não começou ainda, né? Mas... Vamos lá. E aí, gente? Beleza? Boa noite! Vamos embora! Ó, estamos aqui, hein? Explica aí! Eita, coisa boa! Explica aí dos meus sonhos, do meu coração. Vamos embora! Ó, estamos começando nessa pegada de um curso, tá? Para você que tem uma certa dificuldade na área de naturezas e para você que tem uma certa dificuldade na área de humanas, eu tenho uma novidade boa para você. Você tá aí, você vai entender o que a gente vai falar. A gente vai, nós do Explica aí, vamos, todos os dias, nós vamos botar conhecimento na sua cabeça. 7 horas da noite, você tem um encontro marcado com a gente aqui do Explica aí. Eu quero lembrar que esse curso, ele vai ser exclusivo pelo YouTube, nosso canal lá no YouTube. Você vai, primeiro, se inscreve nesse canal. Só tem coisa boa para você, meu irmão. Você vai se inscrever nesse canal. Em seguida, você vai marcar lá, tá? Para receber as notificações da gente, as nossas novidades, os nossos vídeos, as nossas aulas, tá certo? E aí, meu amigo, você vai ter um encontro marcado com a gente todos os dias. De segunda a sexta, nós temos aula ao vivo das 7 às 8 horas. 19 a 20 horas. Para quem tem dificuldade, ciências da natureza, ciências humanas, a gente vai estar aqui lhe ajudando, fazendo um cursinho para você se nivelar e poder, né, chegar ao sucesso, tá bom? Explica aí, fazendo o seu lado agora humano da coisa, tá? Fazendo para você uma coisa maravilhosa na internet, aulas de ciências da natureza, ciências humanas. Todos os dias, não pode esquecer. Marca. Primeira coisa, vai lá, pega seu dedinho agora, vai lá, inscreve-se no canal. Vamos inscrever no canal? Se inscreveu? Agora depois, marca lá para receber as notificações. Nossos vídeos, nossas aulas, você não pode perder nenhuma novidade, meu irmão. Tá bom? A informação nesse mundo de hoje é tudo. Quem tem informação, vai para frente. Tudo bem? Nós vamos começar o nosso curso. Eu quero deixar claro, esse curso é um curso bem, vamos dizer assim, conceitual. É um curso que vai alicerçar você que tem dificuldade em química, em física, ciências da natureza, ciências humanas, de uma forma geral. Você que tem essa dificuldade, vem pegar esse curso com a gente, tá certo? E aí você vai alicerçar para depois poder avançar, tá ok? Você sabe que química é uma das disciplinas que o povo acha que é a mais difícil da prova, de todas as provas. Eu acho fácil, você também vai achar. Por quê? A gente vai fazer esse nivelamento aqui e você vai ficar feliz, tinino, como a gente diz aqui no Nordeste. Tudo bem? Esse curso do Explica aí é para o mundo, tá? Você fique à vontade, meu irmão. Ó, quero abraçar o pessoal aí do Acre, pessoal do Amapá, pessoal da Santa Catarina, todo mundo ligado com a gente aqui no Explica aí. Fortaleza, pessoal do Mato Grosso, pessoal do Paraná. A gente recebe todos os dias e-mails, comunicados, é tanta coisa, meu amigo, que a gente recebe agradecendo, tem gente agradecendo, tem gente pedindo live, tem gente... É tanta solicitação que a gente às vezes fica doido, meu irmão. Mas a gente vai atendendo aos pouquinhos, tá bom? Agora, não esquece também que nós temos a nossa plataforma. E você pode assinar a nossa plataforma e pegar material, questões, exercícios. Rapaz, é tanta coisa boa. Temos o cadernão do Explica aí. Nós temos
um curso completo de todas as disciplinas, tá? Na nossa plataforma. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um nivelamento, um curso que é para a gente poder, né, pegar alguns conceitos que às vezes emperram em entender uma coisa lá na frente. A gente vai discutindo aqui, a gente vai alicerçando você. Tudo bem? Vamos começar? Tá? Vamos começar? A gente tem um tempo e eu vou ficar de olho nesse tempo que é pra gente não se perder. Tudo bem? Vamos ver aqui. Ó, então eu já tenho aqui, né, 5 minutinhos. Vamos dar início ao nosso curso. Pode ser, gente? Tranquilo? Tá, vem pra cá. Ó, não esquece, eu quero falar uma coisa importantíssima. Porque esse curso vai acontecer todos os dias, mas ele não vai ficar disponível para você ficar assistindo. Depois, você vai ter que pegar o curso diariamente, tá? Todos os dias. Não vai ficar essa coisa de, amanhã eu assisto, depois não. Você vai ter que fechar o compromisso com a gente. Aliás, com você. Você quer ser vitorioso, você está no caminho certo. Então, o compromisso é seu, tá certo? Se você quer vencer, fecha esse compromisso com você mesmo e pega 7 horas da noite, marca, bota no relógio lá do celular, 6h50, para despertar. O que foi? E correr para a internet para assistir esse querido Explica Aí. Tudo bem? Vamos embora? Vem com o Dan, vem essa menina, a gente vai trabalhar agora, tá bom? Chegou a hora da gente trabalhar. Já expliquei tudo direitinho para você. Amanhã tem mais? É claro que tem, tá certo? Amanhã é biologia com a professora Milena. Estou aqui recebendo as informações da minha equipe, né, da minha produção, tá? Amanhã biologia com Milena. Não esquece, tá bom? Segunda que vem tem mais? Tem. E quem vai estar aqui na segunda que vem? Quem? Nada mais, nada menos que Dan para você, tá bom? Vem comigo? Vem. Gente, química. Agora a gente vai entrar no nosso assunto, né? Química. Química é uma ciência da natureza. Estuda a natureza. Juntamente com a física, com a biologia, nós estudamos a natureza. Cada um na sua perspectiva. Cada um na sua área. Essas áreas, em alguns momentos, até se entrelaçam. Por exemplo, tem a disciplina físico-química, tem outra que é bioquímica. Então, essas áreas se entrelaçam. Mas, falando de química, o objetivo básico da química é estudar, aliás, das três, né? Das três, física, química e biologia, é estudar o quê? O objetivo básico da química é estudar a matéria. Matéria. Gente, o nosso objetivo é estudar a matéria. Eu vou escrever aqui, matéria. Aí vamos discutir um conceitozinho de matéria. Esse quadro é matéria? É óbvio, é claro que sim. Eu sou matéria? Sim. O meu cameraman, né, vulgo boy, é matéria? É matéria. A minha produção toda que está aqui é matéria? É matéria. Somos todos matéria. O ar é matéria, esse quadro é matéria, esse chão é matéria, esse piloto é matéria. Uma definição bem simplória de matéria, que depois a gente vai melhorar, o que seria matéria? A gente dizia antigamente assim, matéria é tudo aquilo que tem uma massa e ocupa um lugar no espaço. Você tem uma massa e ocupa um lugar no espaço. Hoje, eu poderia dar uma outra definição de matéria, a gente melhorar essa definição e dizer o seguinte, que matéria é nada mais, nada menos do que energia acumulada na forma de massa. Matéria é energia acumulada na forma de massa. Então, essa massa que tem aqui, ela é nada mais, nada menos do que um acúmulo de energia. Esse piloto tem energia, esse quadro tem energia, eu tenho energia, o chão tem energia. Nós somos energia, só que acumulado em forma de massa. Fechou? Tá, então a gente estuda essa matéria. Que o que é matéria pra gente hoje? É energia. Matéria é sinônimo de energia, só que energia é acumulada em forma de massa. Beleza.
Uma coisa que me interessa muito é o seguinte, essa matéria, ela é composta de quê? O químico tem essa preocupação. De que é composta a matéria? Quais as propriedades que a matéria tem? Gente, eu quero começar a dizer para você que toda matéria toda matéria é formada por uma unidade chamada átomo. Toda matéria é formada de átomos. Então, eu sou uma reunião de átomos, o quadro, o ar, o chão, tudo, esse piloto, tudo que é matéria é uma reunião de átomos. Então, esse quadro aqui, eu tenho nesse quadro um monte de átomos. Se tudo que é matéria é formada por átomos, eu preciso então conhecer um pouco desses átomos. É aí que começa o nosso curso. A gente precisa entender o que é um átomo. Um átomo é a unidade básica da matéria. Tudo bem? Agora, como é formado um átomo? Olha, há muito tempo atrás, nós tivemos algumas ideias que foram evoluindo, ideias de como era o átomo. Essas ideias foram evoluindo. E aí, o átomo já foi, só para você ter ideia, o átomo já foi uma esfera. Isso assim, já foi? Não, minto. A gente já pensou um dia que o átomo era uma esfera maciça, homogênea, indivisível, indestrutível. Essa ideia de átomo ficou conhecida como modelo de Dalton. Depois nós descobrimos, através de um cara, quando eu falo nós, é a humanidade, tá? Nós descobrimos através de um cara chamado Thomson que esses átomos que compõem essa matéria são formados por partículas menores que têm carga elétrica negativa e essas partículas são chamadas de elétrons. Olha, o átomo era uma esfera indivisível e depois passou a ter partículas menores. Quer dizer, passou a ser divisível numa ideia de um outro cara que foi o Thomson. A gente vai discutir isso depois, num outro momento. Tudo bem? Só estou dando uma pincelada. Aí, depois, veio um outro cara chamado Ernest Rutherford e descobriu pra gente que aquele átomo não era bem como Thomson dizia. O átomo de Rutherford era uma estrutura que tinha um núcleo pequenininho, uma região maciça, bem pequena, que ele chamou de núcleo por estar no centro do átomo. E ao redor dessa estrutura chamada de núcleo, existiam partículas negativas, que aquelas já descobertas por Thomson, que ficaram chamadas de elétrons. A gente então diz que o núcleo era o centro do átomo, e essa atmosfera onde ficavam os elétrons, a gente chamava de eletrosfera. Aliás, a gente chama de eletrosfera. Depois, nós mudamos algumas coisas no modelo de Rutherford, fizemos umas mudanças, um cara chamado Niels Bohr, que era aluno de Rutherford, Bohr, carinhosamente falando, descobriu algumas outras coisas. Veio um cara chamado Sommerfeld, descobriu outras coisas também. E aí uma imensidão de cientistas, o Max Planck, o Heisenberg, um bocado de gente, o Hund, o Pauli, muita gente foi falando, descobrindo coisas e chegamos num átomo, num modelo de átomo que é mais ou menos assim. Eu quero falar para você. Matéria é formada por átomos. A grosso modo, para a gente entender e evoluir um pouco, a gente deve entender que a matéria, o átomo tem um núcleo. Ao redor desse núcleo existe uma atmosfera. Essa atmosfera ela é formada por partículas de carga negativa, a qual nós chamamos de elétrons.
Então, nós temos aqui um núcleo, eu vou escrever aqui para você, nós temos um núcleo e nós temos uma eletrosfera. Olha, cara, eu tenho um núcleo e uma eletrosfera. Descobrimos que esse núcleo é positivo e que a eletrosfera é negativo. Descobrimos também que o núcleo é formado de partes menores chamadas de prótons e nêutrons. O núcleo é formado de prótons e nêutrons. A eletrosfera é formada por elétrons. Então, eu estou dizendo para você agora que o átomo tem duas regiões, uma chamada de núcleo, uma outra chamada de eletrosfera. Que esse núcleo é formado por partes menores, chamada de prótons e nêutrons, e que a eletrosfera é formada por também partes menores, chamada de elétrons. Então, o próton, o nêutron e o elétron são partes menores de um átomo. A gente então diz que são partículas. Gente, o que é a palavra partícula? O que ela significa? Significa partes menores. Partes menores que compõem um átomo. Prótons, nêutrons e elétrons. Agora, esses prótons e esses nêutrons encontram-se no núcleo. Os elétrons, na eletrosfera. Primeira coisa, o próton é uma partícula de natureza positiva. O nêutron é uma partícula de natureza neutra. O nome já diz, nêutrons é neutro. E o elétron tem uma natureza negativa. Tudo bem? Olha, se eu somar os prótons com os nêutrons, eu vou chegar numa coisa chamada número de massa. Os prótons mais os nêutrons resultam numa coisa chamada número de massa, que a gente simboliza pela letra A. Ó, Dan, isso você quer me perguntar. Ah, outra coisa. Se você está ao vivo e quer me perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Nós temos aqui uma equipe, né? Meu amigo aí, Boy, apareceu perguntas, notifica, viu, Boy, que é para eu responder. Beleza. Tudo bem? Olha, ei, também pode dizer assim, então você é lindo, tá? Eu gosto também, tá? Brincadeira. Ei, os prótons têm um símbolo. Dan, qual o símbolo do próton? Deixa eu apagar aqui. Ixi, que confusão. O próton tem um símbolo? Tem. Qual o símbolo do próton? É o Z. E o nêutron? É o N. E o elétron? É o E. ZNE. São os prótons, nêutrons e elétrons. Somando os prótons e os nêutrons, eu tenho o número de massa simbolizado pela letra A. Tudo bem? Tranquilo? Agora, uma outra coisa que você precisa conhecer. Todo átomo neutro, quando o átomo for neutro, eu não disse nêutron, o átomo neutro. O átomo neutro significa que o número de partículas positivas, o número de partículas positivas é igual ao número de partículas negativas. O positivo igual ao negativo. Quem é o positivo, turma? O positivo não é o Z, que é o próton, e o negativo é quem? É o elétron. Então a gente vai dizer que em todo átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Z igual a prótons igual a elétrons. Fechou? Tranquilo? Agora, eu quero falar outra coisa. Olha, prótons igual a elétron. Próton igual a elétron. Por isso o átomo é neutro. Os prótons estão no núcleo, os elétrons estão na eletrosfera. E os nêutrons também estão junto com os prótons no núcleo. Somados os dois, dá uma coisa chamada número de massa. Dá uma coisa chamada número de massa. Tudo bem? Tranquilo? Agora, gente, escuta só o que eu vou te falar agora.
Como que eu represento tudo isso que eu estou falando para o aluno entender? Por exemplo, num exercício, o cara bota o átomo de carbono. Como é que eu sei o número de prótons, o número de massa, o número de nêutrons, o número de elétrons? Como é que eu sei tudo isso, tá, no átomo? Como é que eu vou representar isso? Então existe uma representação que eu devo conhecer, que é a representação do átomo. Turminha, vem com Dan. Como é que eu represento um átomo? Eu vou representar um átomo assim, ó. Quero que você preste atenção. Um átomo X qualquer, eu vou pôr aqui Z para tudo. O que é Z? É a quantidade de prótons que esse átomo tem. E vou pôr aqui o A. Opa! O que é A? Gente, o A é o Z mais o N. Isso quer dizer que nesse valor aqui de A já se encontra o valor de Z. Dan, então aqui é o próton, isso. Aqui é o próton. Aqui é o próton mais o nêutron. Tá aqui. É o próton mais... E os elétrons, Dan? Porque o átomo tem prótons, tem nêutrons. Prótons mais nêutrons. E os elétrons? Eu disse o que para você? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então eu não preciso dizer quantos elétrons tem. Basta eu olhar quantos prótons tem. Se o átomo tem 10 prótons, ele tem 10 elétrons. Se ele tem 50 prótons, ele tem 50 elétrons. Tudo bem? Tranquilo? Agora, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ó o que eu vou fazer com você. Presta atenção. Eu preciso falar uma coisa pra você. Quero falar de uma coisa. Ei, vem pra cá. Sabe quem é o Z? Não é o número de prótons? Ele é chamado por nós de número atômico. E esse número atômico, ele é muito importante para o átomo. Você sabe por quê? Sabe por quê? Eu não te largo. Ele representa a identidade do átomo. Representa a identidade do átomo. Fechou? Então, o Z, que é o número atômico, é a identidade do átomo. Gente, vamos recapitular? Olha, toda matéria é formada por átomos. O átomo é formado por duas regiões, uma chamada de núcleo, outra chamada de eletrosfera. O núcleo é positivo e é composto por prótons, que são partículas positivas, e nêutrons, que são partículas sem cargas. Próton representado por Z e nêutrons por N. A soma do próton com o nêutron dá o número de massa, representado pela letra A. A eletrosfera, que é outra região do átomo, se encontra quem? O elétron. E a eletrosfera tem carga negativa, por isso a gente diz que o elétron é negativo. A eletrosfera é negativa, porque tem elétrons que é negativo. No átomo neutro, a quantidade de partículas positiva é igual à quantidade de partículas negativa, onde positivo é próton e negativo é elétron. Isso quer dizer que no átomo neutro essas partículas são iguais. E eu represento essas partículas, prótons, nêutrons e elétrons de um átomo dessa forma aqui. Um átomo X, aqui embaixo eu escrevo Z, que é o número de prótons, chamado de número atômico e que é a identidade do átomo. Tudo bem? E esse A eu coloco aqui em cima, o A, que é o resultado dos prótons mais os nêutrons. Repetindo mais uma vez, os elétrons eu não preciso expressar aqui, pois eu sei que se tem 10 prótons, tem 10 elétrons. 50 prótons, 50 elétrons. 1000 prótons, 1000 elétrons. E aí vai. Tudo bem? Claro que não tem átomos com 1000 prótons. Estou apenas hiperbolizando a situação. Tudo bem, meus lindos? Tranquilo? Estamos gostando? Tá legal? Tá massa? Vamos ver uma outra coisa? Você vai entender aqui de que nós somos formados. Nós somos formados dessas coisinhas aqui, ó. Prótons, nêutrons, elétrons. E aí a gente achou a maneira de escrever isso, de representar. Eu vou dar agora exemplos. Eu vou ter que apagar. Você copiou? Você copiou? Se não copiou, meu irmão, né? Aí agora não tem mais como, porque eu vou apagar e a aula não fica
gravada. Você tem um compromisso comigo, não. Você tem um compromisso com você de assistir todos os dias de 7 às 8 da noite, das 19 às 20 horas, tá? Você tem um compromisso de assistir no nosso canal no YouTube o nosso cursinho, né, de nivelamento, nosso cursinho de, vamos dizer assim, de humanas e de ciências da natureza, para você lacrar todos os exames que você vai fazer. Tudo bem? Tranquilo? Vem, eu vou apagar, hein? Agora já foi. Veja, eu vou representar para vocês aqui alguns átomos. Guarda essa informação aí que eu mostrei, tá? Escuta só. Vou mostrar aqui uma representação de alguns átomos. E a gente vai estudar algumas coisitas aqui. Deixa eu ver a hora, porque eu tenho que ficar ligado aqui na coisa do tempo, para a gente poder não se perder, né? E eu também poder falar tudo que eu tenho aqui para você. Meu povo, eu vou mostrar aqui alguns átomos. Por exemplo, carbono 6, 12. Carbono 6, 13. Carbono 6, 14. Nitrogênio 7, 14. Se eu pedisse para você, de cada átomozinho desse, que aqui está, se eu pedisse, por exemplo, o A, o Z, o N e o elétron, de cada um deles, eu vou escrever aqui de novo, A, Z, N e elétrons. Ó, de cada um, vem contar, vem. Eita, essa menina, eu não te acho, porque você faz... Tem essa música assim, não tem? É que eu não sei cantar. Ó, eu sei o que lá, leite condensado, eu não sei muito essa música. Tá? Ei, meu povo, vamos lá, vamos começar. Para esse aqui, cadê o A desse átomo? O A é o número de massa, 12. É só olhar aqui. Cadê o A desse? 13. Cadê o A desse? 14. Cadê o A desse? 14. Aí você diz, não, eles dois têm o mesmo A. É verdade. Isso daqui a pouco a gente vai fazer uma classificação desses átomos que tem coisas em comum. Tá bom? Daqui a pouquinho, peraí. Z, quanto é o Z desse? 6. Esse, 6. Esse, 6. E esse, 7. Veja, esses três têm o mesmo Z. Não sei se você lembra, Z, eu disse para você no instante, Z é o que do átomo? É a identidade. Veja, a identidade desse é 6, desse é 6, desse é 6. Por isso que eles pertencem ao mesmo elemento químico, que é o elemento carbono. Todos eles são do elemento carbono. Agora, quando eu mudei a identidade para 7, aí mudou o elemento, não é mais carbono, já é nitrogênio. Vocês entenderam isso? A identidade do átomo, cara, é o número atômico. Mudou o elemento. Mas aí você pode dizer assim, mas Dan, esse carbono é 6, mas o A dele é 12. Esse é 6, 13, 6, 14. Verdade. Esses números são diferentes, mas ele não deixou de ser carbono. Por quê? Porque eles têm a mesma identidade. E o que determina o elemento não é o A, nem o N, não é o que determina o elemento, é o Z, é o número atômico. Fechou? Agora, quantos nêutrons eu tenho? Cara, o número de nêutrons é subtrair o A do Z. 12 menos 6 dá quantos nêutrons? 6. 13 menos 6 dá quanto? 7. 14 menos 6, 8. 14 menos 7, 7. Eu descobri, ó. 12 menos 6, 6. 13 menos 6, 7. 14 menos 6, 8. 14 menos 7, 7. O número de nêutrons desse, 6, 7, 8, 7. O cara diz, para, Dan! O que foi? Eu descobri que tem dois com nêutrons iguais. Verdade. Daqui a pouco a gente fala o que eles são um do outro. Tá bom? Agora, e os elétrons? Meus amigos, os elétrons, de todos eles, correspondem ao número de prótons que ele tem. Quantos prótons tem esse? 6, que é o número atômico, né? 6. Então aqui ele também tem 6 elétrons. Próton 6, 6 elétrons. Próton 6, 6. Próton 7, 7. Fechou? Você descobriu de todos os átomos o número de massa, o número de prótons, o número de nêutrons e o número de
elétrons de cada um. Agora, se eu quisesse reunir esses átomos numa classificação de tipos, se eu pedisse para você tipos de átomos, olha, gente, eu vou dividir esses tipos de átomos em 3 tipos, tá bom? Olha só, tipos de átomos. Eu tenho primeiro que a gente chama de isótopos. Olha só o que foi que eu fiz. Veja que danação. Iso significa igual e topos, prótons. Eu destaquei o P para você lembrar de prótons. Agora, veja. Olha essa menina. Eita, fia. Eu destaquei o N de nêutrons. E agora? Isóbaros. Eu destaquei quem? O A de número de massa. PNA. Veja. Primeira coisa, o que são isótopos? Eu gosto de escrever isso, cara, porque tem muita gente que não entende isso. Isótopos não são átomos iguais, são átomos diferentes. Isótonos são átomos diferentes. Isóbaros, vem com dan, vem, chega, chama, apanha, tá aqui. São átomos diferentes. Ó, tô doido, botei isóbaros de novo, desculpa. Era para escrever aqui, átomos diferentes. Todos 3 são átomos diferentes. Mas iso quer dizer que eles têm alguma coisa em comum, que você até percebeu quando eu estava escrevendo. Isótopos são átomos diferentes, não são idênticos, não são iguais, mas que têm algo em comum. Se eu destaquei o próton, significa que eles têm o mesmo próton. Prótons em comum. Mas não pode ser igual, tem que ser diferente. Igual que eu digo átomo. O número de prótons tem que ser igual. Veja, esse átomo, ele tem quantos prótons? 6. Esse, 6. Esse, 6. Mas são idênticos? Não. Esse é o carbono 12, esse é o carbono 13, esse é o carbono 14. Ah, então são diferentes com a mesma identidade. Então a gente vai dizer que eles são isótopos. Eu tenho o carbono 6, 12, o carbono 6, 14 e o carbono 6, 13. Esses 3 são isótopos. Ô Dan, isótonos? Rapaz, isótonos são átomos que têm número de nêutrons diferentes. Tem nêutrons diferentes. Nêutrons. Mas são átomos diferentes também. Oh, desculpa. Nêutrons diferentes não. Nêutrons iguais. São átomos diferentes com nêutrons iguais. Procura aqui entre eles átomos diferentes com o mesmo nêutron. Você vai olhar o nêutron. Esse é 6. Tem alguém com 6? Não. Esse é 7. Tem alguém com 7? Tem! Esse carbono 13 e esse nitrogênio 14, eles têm o mesmo número de nêutrons. 7, 7. Então eles são isótonos. Vou botar aqui. O carbono 6, 13 e o nitrogênio 7, 14, eles têm o mesmo número de nêutrons. E o que são isóbaros? Isóbaros são átomos que têm igual número de massa e, claro, porém são átomos diferentes. Vamos então procurar o número de massa. O número de massa desse, 12, esse, 13, 14, 14. Opa, esses daqui são iguais. O número de massa, mas são átomos diferentes. Então eu vou dizer que esse carbono 14, 7 e esse nitrogênio 7, 14 são átomos que são isóbaros. Isótopos, isótonos, isóbaros são esses átomos. Tudo bem? Vocês entenderam quais são os tipos de átomos que nós temos? Isótopos, isóbaros, isótonos. Diferentes com o mesmo prótons, diferentes com o mesmo nêutrons e diferentes com o mesmo número de massa. Desses 3 que eu escrevi, o importante para a gente não são nem esses aqui. O importante para a gente mesmo são esses daqui, os isótopos. Por exemplo, esses 3 carbonos aqui são isótopos. Tem um deles que não é radioativo. Ah, então você está me dizendo que entre os isótopos do carbono tem um que não emite radiação nuclear. Isso. E tem 2 que emitem. Qual é o que emite radiação, que não emite radiação nuclear?
esse carbono aqui, ó, o carbono 12. Vamos fazer uma análise dele. Olha, o que você encontra aqui? Você encontra, nesse caso, não é obrigatório, mas você encontrou aqui uma igualdade de prótons com nêutrons. Tudo bem? Quando você dividir o número de prótons, o número de nêutrons pelo número de prótons, e essa divisão for igual a 1, você vai dizer que aquele isótopo é um isótopo não radioativo. Tudo bem? Isso não vale para os isótopos do hidrogênio, mas para todos os outros átomos isso é verdade. Por exemplo, aqui, ó, 7 com 7, a relação NZ dá 1. Esse isótopo aqui do nitrogênio é um isótopo não radioativo. Agora, esse carbono, veja, se eu dividir 7 por 6 não dá 1. 8 por 6 não dá 1. Então esses dois carbonos são isótopos mas são isótopos radioativos. São chamados de radionuclídeos. São chamados de radioisótopos. Gente, se eles são isótopos, então eles emitem radiação. Detalhe, se eles emitem radiação, significa dizer que eu posso usar esses isótopos que são radioativos, para medir a idade de fósseis. Rapaz, eu posso medir a idade de fósseis usando a radiação emitida pelos isótopos. Por exemplo, existe um teste de determinação de idade de fósseis chamado de teste do carbono 14. Por que eu uso nesse teste o carbono 14? Porque ele emite radiação. Tudo bem? A nossa plataforma, lá do Explica Aí, tem essa aula explicando determinação de idade de fósseis, carbono 14, explicando tudo direitinho. A gente pode falar disso depois também. Tudo bem? Mas por enquanto, o objetivo da aula hoje é mostrar o que é isótopo, isótono e isóbaros. Fechou? Tranquilo? Massa? Dúvidas? Não? Ninguém tem dúvidas, boy? Não tem dúvidas? Eita, o povo está aprendendo mesmo. Não tem dúvidas? Né? Vamos embora. Se tiver dúvida, meu irmão, pergunta, tá? Eu vou apagando aqui para a gente falar uma outra coisa importante também para a gente aqui na Química. Vem com o Dan, vem essa menina. Ei, não esquece. Ô, Fia, eu vou te falar uma coisa. Olha, todo dia, todos os dias, fala, marca na sua agenda, todos os dias de 7 às 8 horas, você tem um encontro marcado com você mesmo, tá? No nosso canal do YouTube, no Explica Aí, canal do Explica Aí, você vai primeiro se inscreve lá no canal, faz isso agora para não esquecer, vai lá, bote lá, se inscreveu, é simples demais, né? Depois que você se inscrever, ativa lá para receber as notificações, tá? As nossas informações, os nossos vídeos novos, as nossas novidades, tá bom? Novidade boa é todo dia, de segunda a sexta, de 7 às 8, das 19 às 20 horas, você tem o curso do Explica Aí. Só tem um detalhe. A aula não fica na plataforma, tá bom? Assistiu, não assistiu, só na próxima semana. E amanhã tem mais, Dan? Amanhã tem Biologia, professora Milena. Não esquece, tá bom? Vem comigo. Meu povo, eu quero falar de uma coisa. Oi! Vem, eu quero falar. Vem, olha pra cá. Veja, eu tenho um átomo neutro. Eu já disse pra você que um átomo ele pode ser neutro. Quando um átomo é neutro, por que ele é neutro? Porque Z é igual a elétrons. Z é positivo e elétron é negativo. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Beleza. O que pode acontecer com esse átomo? Ele pode se transformar numa estrutura que a gente chama de íon. Dan, o que é um íon? Explicar-te aí, vem pra cá. Ei, um íon é uma estrutura na qual o número de prótons é diferente do número de elétrons.
Veja, positivo diferente de negativo. Isso quer dizer que um íon é uma espécie química desequilibrado eletricamente falando. Aqui existe um equilíbrio elétrico positivo com negativo. Aqui existe um desequilíbrio elétrico. Mas muitos átomos se transformam em íon, porque essa transformação, para eles, muitos deles, dá estabilidade. Dá estabilidade. Tá. Como é que pode acontecer? Olha, se você tem um íon, um número de prótons diferente do número de elétrons, então eu vou ter algum íon que tenha mais prótons que elétrons e outro que tem mais elétrons que próton. Eu posso ter essas duas possibilidades. Um deles vai se chamar cátion, tá aqui. Um deles se chama cátion, o outro se chama ânion. Cátion e ânion. O que são cátions e ânions? São tipos de íons. O cátion é o íon positivo. O ânion é o íon negativo. Positivo, negativo. Fechou? Positivo, negativo. Olha, se ele é positivo, é porque ele tem um Z maior do que o elétron. Ele tem mais positivo do que negativo. Tem mais prótons que elétrons. Se ele é negativo, se ele é um ânion, é porque ele tem menos positivo que negativo. Então ele tem positivo numa quantidade menor do que os negativos. Ele tem mais negativo do que positivo. O número de elétrons dele é maior do que o número de prótons. Vamos então dar um exemplo para a gente entender? Olha só, eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho sódio, número atômico 11 e número de massa 23. Eu tenho, vem com Dan, eu tenho, deixa eu ver, oxigênio, aqui 8 e 16. Esse átomo tem alguma carga aqui? Não. Então significa que a carga dele é 0. Esse outro também tem carga 0. Que significa dizer que ele ainda é neutro. Veja, não tem nenhuma carga positiva nem negativa. Se eu te perguntar quantos prótons tem aqui, você vai me dizer que ele tem 11 prótons. E se ele é neutro, ele tem 11 elétrons. Prótons e elétrons iguais. Se eu te perguntar quantos prótons tem aqui, você vai dizer 8. E o número de elétrons também 8. Lindos! 11 prótons, 11 elétrons. 8 prótons, 8 elétrons. Se eu quiser transformar esse átomo num cátion, veja, eu vou escrever isso aqui para você. 11, 23 e vou botar aqui uma carga 1+. Sabe o que significa essa carga 1+? Que ele tem um próton a mais que o número de elétrons. Se eu escrevo O2-, tá aqui 8,16, esse 2- significa que ele tem 2 elétrons a mais que o número de prótons. Esse tem um próton a mais, esse tem 2 elétrons a mais. Então vamos determinar isso. Veja, quantos prótons nós temos aqui? Nós temos 11 prótons. Quantos prótons eu tenho aqui? 8. Esse daqui tem um próton a mais que os elétrons. Gente, se ele tem 11 prótons e 11 é 1 a mais que o número de elétrons, 1 a mais, significa que ele tem quantos elétrons? Ele tem 10 elétrons. Ele tem um próton a mais que o número de elétrons. Agora, esse daqui tem quantos prótons? 8. Quando ele está negativo, significa que ele tem elétrons a mais. Gente, se ele tem 8 prótons e o número de elétrons supera o número de prótons em 2 unidades, quantos elétrons ele terá? 10. Ele então tem, esse daqui tem 11 prótons e 1 elétron a menos, esse tem 8 prótons e 2 elétrons a mais. 11 prótons, 10 elétrons. 8 prótons, 10 elétrons. Tudo bem? Isso é um cátion, um íon positivo. Isso é um ânion,
um íon negativo. Fechou? Vocês entenderam por que positivo, por que negativo? Tem prótons a mais, tem prótons a menos, tem elétrons a menos, tem elétrons a mais. O que vocês perceberam? Que essa espécie tem 10 elétrons, essa espécie tem 10. Eu até posso dizer que elas são isoeletrônicas. Dan está escrevendo, calma, calma. Isoeletrônicas, quer dizer, mesmo número de elétrons. Tudo bem? Então, retomando, um átomo neutro, olha para cá, um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Um átomo íon, que é um átomo na forma de íon, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Então, o positivo é diferente do negativo. Quais são os tipos de íons que eu tenho? Cátion e ânion. Cátion é o íon positivo, ânion é o íon negativo. Se ele está positivo é porque ele tem mais prótons que elétrons. Se ele está negativo é porque ele tem mais elétrons. Dei um exemplo. Sódio 1+, quer dizer que ele tem um próton a mais. Se ele tem 11 e é 1 a mais, então o número de elétrons é 10. Se ele tem 8 prótons e esse 2 menos significa que o número de elétrons supera o prótons em 2 unidades, então ele tem 10 elétrons. Se os dois têm 10 elétrons, o O, 2 menos, e o Na+, se tem 10 elétrons, são espécies isoeletrônicas. Tudo bem? Deixa eu só ver aqui o horário para a gente não se perder. Veja, olha só. Meu povo, uma última informação que eu vou dar para você, para a gente ir encerrando a nossa aulinha de hoje, essa aula inicial, né, do átomo. Fala para mim o átomo, eu falei no início, o átomo é a unidade que compõe o quê? Que compõe o quê? Toda a matéria é formada de átomos. O que são átomos? São estruturas formadas por núcleo e eletrosfera. O que tem no núcleo? Prótons e nêutrons. O que tem na eletrosfera? Elétrons. Fechou? Agora, uma informação. Toda vez que um átomo se transforma num cátion, o que foi que aconteceu? Nesse caso aqui, o que foi que aconteceu? Ele perdeu um elétron. E aqui, ele ganhou elétrons. Posso falar uma coisa para você? O raio... Eu vou escrever aqui, calma. O raio, ó, o raio. Falando em raio, raio é tamanho do átomo. O raio do Na e o raio do Na+. Quem tem raio maior, quem tem maior tamanho? Toda vez que um átomo perder elétrons, o seu tamanho diminui. Isso quer dizer que o átomo neutro é maior do que o cátion. Se eu fizer essa análise no átomo de oxigênio e no íon de oxigênio, veja, aqui é um átomo neutro e aqui é um ânion. O que aconteceu? Esse átomo daqui para aqui ganhou elétrons, ganhou elétrons. Se ele ganhar elétrons, sabe o que acontece com o tamanho dele? Esse tamanho aumenta. E aí, nós vamos ficar assim, ó. Ó, presta atenção. Eu vou dizer para você que o ânion é maior, em termos de tamanho, do que o átomo neutro. Sódio maior do que sódio mais e ânion, O2- maior do que O. Então, ao perder elétrons, o raio, o que acontece com o raio? Diminui. Ao ganhar elétrons, o que acontece com o raio? Aumenta. Não esquece isso, que é muito cobrado nas provas. Tudo bem? Gente, veja bem, nós estamos chegando ao nosso fim, tá? Nossa aula está chegando ao fim e eu gostaria de perguntar a você, tá? Olha, foi proveitoso. O que foi que nós estudamos hoje? Matéria. Matéria é formada de quê? Matéria é formada de átomos. Átomo é formado de quê? Átomo é formado de núcleo e eletrosfera. O que tem no núcleo? De que é composto o núcleo? Vamos revisar. Núcleo é formado de prótons e nêutrons. Somatório de prótons e nêutrons dá uma grandeza chamada número de massa. Fechou? Não é a massa, é número de massa. Os elétrons são partículas que se encontram na eletrosfera. Número de prótons e número de elétrons. Num átomo neutro, isso é igual. Num íon, isso é diferente. Quais os tipos de átomos que eu tenho?
Existe uma classificação chamada de isótopos, isóbaros, isótonos, tá? Essa classificação a gente usa para determinar átomos diferentes que têm alguma coisa em comum. Isótopos são diferentes com o mesmo número de prótons, tá bom? Quando eu falo diferentes, não estou dizendo que são de elementos diferentes, estou dizendo que são átomos diferentes, tá? Mas o elemento, no caso do isótopo, é o mesmo. Isóbaros são átomos com o mesmo número de massa, porém são átomos diferentes. Isótonos, átomos diferentes com o mesmo número de nêutrons, tá bom? Não esquece tudo que a gente estudou, cara, ó, de que é formado, quais as regiões que compõem o átomo, núcleo, eletrosfera, tá bom? Não esquece que um átomo neutro, próton é igual a elétron. Não esquece que um átomo chamado de íon, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Eu tenho dois tipos de íon, o cátion e o ânion. O cátion é o positivo, quer dizer que ele tem mais prótons que elétrons. O ânion é negativo, quer dizer que ele tem menos prótons e tem mais elétrons. Ainda as estruturas químicas podem apresentar o mesmo número de elétrons. Quando isso acontecer, essas espécies químicas são chamadas de espécies isoeletrônicas. Tudo bem? Muita coisa, muita informação nós estudamos hoje. Para a gente que está começando esse curso de Química, isso é fundamental, isso é importante. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Não? Não? Nós vamos encerrando o nosso curso, tá bom? Boy, meu irmão, minha equipe de produção, não esquece, amanhã tem Biologia, professora Milena, 19 horas, às 20, tudo bem? A gente fala 20, mas não é exatamente 20, né? Você tem um tempinho para você, né, beber uma água, relaxar, tá certo? Na verdade, a gente vai até umas 18h50, 18h55, existe uma faixa permitida aí. Fechou? Meus lindos, ó, explica aí no teu coração, faz esse compromisso com você, todos os dias, das 19 às 20 horas. Lembra que não fica gravado. Isso é importante. Por isso você deve estar presente para assistir às aulas. Tá bom? Um beijo, um cheiro do Dan e muito sucesso na sua vida. Tá bom? Jesus te ama. Ok? Cheiro!